Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Leio a partir do primeiro versículo que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Pai querido, nessa noite nós já te ouvimos, Pai, através de louvores, através de testemunhos. E nós estamos de fato aqui para te ouvir, Pai. A gente quer muito ouvir a tua voz nessa noite. Tua voz nos transforma, tua voz muda tudo aquilo que somos, Pai. Continua então falando com nós, Pai, através da tua palavra nessa noite. Não fala aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite, Pai. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa passagem que nós acabamos de ler, ela começa demonstrando escolhas de diferentes pessoas. Nós temos dois personagens principais aqui nessa história, ou talvez três, que eles tomam algumas escolhas na vida deles. A Bíblia diz que Jesus, durante a noite, ele estava no Monte das Oliveiras orando. E que ao amanhecer, Jesus vai para o templo e está ensinando. Jesus escolheu orar aquela noite, depois ir pela manhã ao templo. Do outro lado, nós temos uma mulher que não escolheu orar naquela noite, mas ela escolheu outra coisa. Ela escolheu decidir errar naquela noite. Mas assim como depois que Jesus orou, o dia amanheceu para Jesus, para aquela mulher o dia também amanheceu. E é engraçado ver essa mulher escolher pecar ou escolher errar durante a noite. Porque geralmente à noite, ou na escuridão, é que nós achamos que ninguém está vendo. Mas ela escolheu errar. E a verdade é que sempre tem alguém vendo. O pastor Cláudio Duarte, ele costuma dizer que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente não tem que olhar para trás ou para o lado. A gente tem que olhar para onde? Para cima. Porque sempre tem alguém vendo. E existe um que vem todo o tempo. Mas nessa história não era só Deus que estava vendo. Mas existiam algumas pessoas que estavam vendo essa mulher. E então essa mulher é apanhada em adultério. Ela traiu o marido. Ou estava com um homem casado que estava traindo a sua esposa. A gente não sabe muito bem, mas estava acontecendo uma traição.
E ela escolheu pecar, ela escolheu errar. Então os homens encontraram aquela mulher. Na verdade eles já estavam de olho nela, já estavam desconfiados dela. E eles encontram e pegam aquela mulher em adultério. Adúltera! Então pela lei eles deveriam apedrejá-la. Mas então alguém teve uma ideia nesse meio da história, nesse caminho, e levaram essa mulher até Jesus. E então chegaram diante de Jesus com essa mulher pega em adultério e colocaram ela diante de Jesus. E então eles perguntam: mestre, essa mulher foi pega em adultério, essa mulher errou, ela escolheu pecar, e nós pegamos ela em adultério. Aí eles citam a lei de Moisés e falam: a lei de Moisés nos diz que nós devemos apedrejar essas mulheres que são pegas em adultério. Mas o Senhor, o que nos diz? E então Jesus, com toda a sua sabedoria, diz: qual de vocês que não tem pecado? Se algum de vocês não tiver pecado, faça o quê? Atire a primeira pedra. Então esses homens se olham e vão saindo um por um. O mais velho, o mais novo, todos saem. E fica apenas Jesus e a mulher. E então Jesus vê essa mulher e faz uma pergunta muito importante. Ele fala assim: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Eles não te condenaram? E essa pergunta de Jesus tem uma profundidade muito grande. Entenda uma coisa. Aqueles homens, quando pegaram essa mulher, eles acusaram ela de adultério. E quando eles chegaram diante de Jesus, o que eles colocaram diante de Jesus? A lei de Moisés. Então a minha pergunta nessa noite é: esses homens estavam errados em acusar essa mulher? Não. Mas como assim? Não era lei? E quem que deu a lei? Não foi Moisés? Não estava escrito na lei de Moisés que aquele que fosse pego em adultério deveria ser apedrejado? Aí eu te faço uma pergunta: essa mulher não sabia que essa lei existia? Claro que sabia. Assim como nos dias de hoje, se você atravessar o sinal vermelho com o seu carro, e nesse sinal tiver um radar, ou um policial estiver de olho, e ele estiver passando o sinal vermelho, o que vai acontecer? Você vai precisar pagar. Você vai receber uma multa por uma escolha que você tomou. Você vai receber a consequência da sua escolha. Se você foi contra a lei, a justiça virá sobre a sua vida. Se você escolheu ultrapassar o sinal vermelho e o policial te parar, você pode dar as melhores desculpas da sua vida. Você pode falar: não, mas o motivo pelo qual eu fiz isso é muito bom. E o policial vai olhar para você e vai falar o quê? Tudo bem, do mesmo jeito você vai ter que pagar, porque é a consequência da sua escolha. Então a mulher, essa mulher que a Bíblia coloca como uma mulher adúltera, ela sabia da lei, mas o pecado nos atrai de tal maneira que nós queremos algo que é escondido, que é proibido. Nós queremos algo que nos dá um prazer muito pequeno. Porque o C.S. Lewis, ele diz que o diabo não é bobo. Ele coloca na gente um desejo muito grande por um prazer muito pequeno. Então a mulher escolheu pecar. Alguém falou: vai lá e peca, vai lá e adultera. Não. Essa mulher escolheu ir contra a lei. E qual é a justiça que tem que ser aplicada para essa mulher? A condenação. Esses homens estão errados em condenar essa mulher? Não. Porque a primeira coisa que nós pensamos quando Jesus diz: onde estão esses que te condenaram? Eles não vão mais te condenar. Nós pensamos: claro que não, eles são fariseus, eles são hipócritas que estão olhando na vida do outro. Não. É a lei. É a lei. Ela é para mim, ela é para você, ela é para qualquer um. Esses homens estão certos em condenar.
Mas a pergunta que surge aqui, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Porque Jesus consegue se livrar desses homens, porque Jesus é conhecedor da lei também. E na lei de Moisés, dizia que a mulher que é pega em adultério deve ser apedrejada. Mas diz muito mais que isso. Diz que aquele que viu o ato de adultério, seja um, sejam dois, sejam mais, esse deve ser o primeiro que atira a primeira pedra. Esse que viu a mulher em adultério deve ser o primeiro que atire a primeira pedra, para que então os outros possam atirar as pedras. Mas, se esse que atira a primeira pedra atirar indevidamente, ou seja, imaginem a cena daquela multidão com Jesus, e existia nessa multidão um ou dois que foram os que viram a mulher em adultério, eles que deviam tacar a primeira pedra. Mas se eles tacassem a primeira pedra, e alguém ali naquela multidão soubesse de algum pecado desse que tacou a primeira pedra, a lei de Moisés diz, sabe o quê? Que esse homem que sabe do pecado do outro deve atirar uma pedra nele, e se esse homem ser apedrejado também. E se aquele que tacou a outra também tiver pecado e o outro souber, tem que tacar a pedra. E o que acontece? Ia ser uma atacação de pedra total naquele dia. Ia estar gente tacando em pedra todo mundo, gente, um tacando em si mesmo. Então Jesus é conhecedor da lei, querido. E quando aqueles homens vêm e falam, ó Jesus, é o seguinte, essa mulher passou no sinal vermelho e nós vimos. E a lei diz que aquele que passa no sinal vermelho deve pagar a multa. Mas e o Senhor, o que dizes? E Jesus, todo conhecedor da lei, fala, olha, vocês sabem que a lei diz que aquele que vai tacar a primeira pedra não pode ter pecado. Então, vocês não têm pecado, taca aí. Vai lá. Daí um olha pro outro e fala, não vai atacar não? Taca aí, não foi você que me chamou lá para vir aqui tacar a pedra? Não vou tacar não, eu nem ia tacar pedra e pedra. A mulher, ela escolheu errar. Os homens não estavam errados em condená-la, mas eles não podiam condená-la, porque eles tinham pecado. Então essa não é a pergunta importante nessa noite. Porque quando Jesus pergunta para ela, onde estão aqueles que te condenavam? Eles não vão mais te condenar. A pergunta que deve vir na nossa mente é, por que Jesus não condenou ela? Jesus foi 100% Deus, amém? Deus é justo. E Deus não pode ir contra o seu caráter. Deus não pode ir contra a sua essência. Jesus não pode romper com aquilo que Ele é. Então por que Ele não condenou aquela mulher que merecia a condenação? Porque Jesus não aplicou a justiça para aquela mulher que merecia ser aplicada a justiça. Ele não tinha pecado, ele podia condenar aquela mulher. Existe algo nesse texto, existe algo em Jesus que satisfaz a justiça. É como se algo nesse texto, é como se Jesus dissesse algo para a justiça nesse texto, e a justiça dissesse, tudo bem, essa mulher não precisa mais ser condenada. Essa mulher não precisa mais ser aplicada a justiça que era merecida a ela. Mas então a nossa pergunta é, por que Jesus não aplicou a justiça a essa mulher? Deixa-me ilustrar para vocês aonde eu quero chegar nessa noite. Certa vez, o pastor Paul Washer, da Igreja Batista nos Estados Unidos, ele conta um testemunho muito legal. Ele conta que certa vez ele foi convidado para dar uma palestra em uma universidade. E chegando nessa universidade, o pastor sabia, e ele tinha absoluta certeza, que toda a plateia, todos aqueles estudantes estariam contra ele.
Porque naquele momento que ele chegasse para dar a palestra na igreja, na universidade, aquelas pessoas, aqueles jovens iam pensar: nossa, lá vem mais um desses pastores dizer que nós somos pecadores, que nós vamos para o inferno e blá 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 blá. E o pastor Paul, ele pede orientação para Deus e sabedoria, e o Espírito Santo dá sabedoria para ele naquele momento. Então ele sobe no palco, na onde ele tinha que dar a palestra, e ele pega o microfone e ele diz assim: hoje eu vou contar para vocês a verdade mais assustadora das Escrituras de Deus. Hoje eu vou dizer para vocês aquilo que a Bíblia nos diz de mais assustador sobre Deus. Vocês nunca mais vão ouvir isso, e vocês nunca ouviram nada como isso na vida. O que eu vou dizer para vocês hoje é a verdade mais assustadora da Bíblia. E ele durante alguns minutos ficou enfatizando e repetindo isso, até que de repente todo mundo estava com atenção, todo mundo estava curioso, todos os olhares estavam para ele, aqueles jovens estavam curiosos para saber o que era de tão assustador que a Bíblia nos revelava sobre Deus. E quando todos estavam assim ansiosos, o pastor disse: a verdade mais assustadora que contém nas Escrituras sobre Deus é que Deus é bom. E daí aqueles jovens começaram a dar risada, cochicharam um com o outro, a dizer: mas qual é o problema em Deus ser bom? E alguns deles até falaram: ô pastor, qual é o problema? O que tem de ruim em Deus ser bom? Então o pastor respondeu: o maior problema de Deus ser bom é que nós não somos bons. E o que um Deus bom faz com aqueles que não são bons? O que um Deus faz com uma mulher que adultera? O nosso raciocínio lógico vai nos dizer: ele aplica a justiça. E se nós fomos criados por ele, qual é a justiça de Deus para nós, que o traímos, que o abandonamos? Nós não somos criação dele? Assim como um vaso quebrado que foi citado aqui hoje, ele poderia simplesmente jogar fora. Essa seria a justiça de Deus. Ele é o Criador, ele pode simplesmente eliminar a criação e fazer de novo, faz uma nova. Mas ele fez isso? Não, nós estamos aqui nessa noite. Então a minha pergunta para você é: o que um Deus bom faz com nós que não somos bons? Sem romper com a justiça, sem deixar de ser justo, sem deixar de ser bom. A resposta para isso é: ele nos perdoa. Ao invés dele aplicar a justiça, ele perdoa. Porque o perdão só é oferecido àquele que não tem desculpa para dar, que errou e errou feio, que chega diante de Deus e fala: vacilei, Deus, me perdoa. Mas a profundidade do perdão de Deus vai muito além do que a gente imagina, porque o nosso Deus, ele é onisciente. Ser onisciente significa que Deus sabe de tudo, sobre todos, em todo o tempo. Mas há quanto tempo? Desde sempre. E até quando? Para sempre. Ser onisciente significa que Deus sabe de tudo, sobre todos, em todo o tempo. Significa que muito antes da nossa criação, Deus já sabia que nós o trairíamos.
sabia que nós o abandonaríamos. Muito antes de Deus falar haja luz, Ele já sabia que o homem o abandonaria. Então, muito antes da criação, Deus escolheu nos perdoar. E eu quero usar nessa noite a ilustração, a licença poética do pastor Ariovaldo Ramos, quando ele fala sobre o perdão de Deus. Ele dá uma excelente ilustração sobre isso. Imaginem vocês uma conversa entre o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então Deus chega para o Filho e para o Espírito Santo e diz assim: olha, esse é o plano da criação do mundo. Então o Espírito Santo pergunta assim: mas nós vamos criar o homem com livre-arbítrio? O homem vai ter o direito de escolha? E Deus responde assim: sim, se nós somos seres que temos a livre escolha e eles serão criados à nossa imagem e semelhança, nós vamos criá-los com o poder de escolha. Então o Espírito Santo vira para Deus e fala assim: isso não vai dar certo. Porque eles vão nos trair, eles vão nos abandonar, eles não vão querer continuar conosco, isso não vai dar certo. Mas então Deus diz: mas nós já o amamos, nós já amamos muito eles. Então o Espírito Santo: mas não vai dar certo. Se a gente der a escolha para eles, eles vão escolher não estar mais com a gente. E se eles foram criados por nós, através de nós, e eles vivem por nós, uma vez que eles escolhem não estar mais com a gente, a justiça a ser aplicada para eles é o quê? Não existir mais. Não vai dar certo. Mas então Deus diz para o Espírito Santo: Espírito Santo, nós o amamos muito, nós podemos pagar esse preço. E o Espírito Santo fala: não, mas esse preço é muito caro. Para que isso aconteça, para que o preço seja pago, para que eles entendam o preço do perdão, do nosso perdão para a vida deles, um de nós precisa se desfazer da sua glória. Nesse exato momento, um de nós precisa abandonar a divindade, abandonar a sua glória e ir se tornar um deles, para que, sendo um deles, vença na onde eles falharam, e sendo um deles, seja o maior exemplo daquilo que nós sonhamos que eles fossem. E sendo um deles, ele vai ter que pagar um preço muito alto. Ele vai precisar oferecer um sacrifício muito alto, para que esse sacrifício satisfaça a justiça. E esse sacrifício vai ter que ser algo muito grande, muito forte, para que eles entendam o preço que foi pago pelo nosso perdão. E então Jesus está ouvindo essa conversa até então em silêncio, toma a palavra e diz: eu vou. E então ele veio. E então surge o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para ser o sinal histórico do perdão de Deus. Jesus veio para ser o sinal que Deus nos perdoou. O Cacau diz que antes do haja luz houve cruz. Antes do haja cruz houve perdão. Antes do haja perdão houve amor. Porque a sua pergunta é: por que um Deus de tamanha grandeza escolhe perdoar ao invés de dar a justiça, aplicar a justiça que nos é devida? Porque Ele muito amou o mundo de tal maneira, e é de tal maneira, como o pastor Marcos falou, e essa tal maneira significa perdoar ao invés de aplicar a justiça. Significa Jesus se colocar numa cruz muito antes de você nascer. Significa Jesus se colocar como o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
porque ele veio para ser o sinal do perdão de Deus. Você já imaginou se Deus simplesmente falasse: tudo bem, vocês erraram, mas está perdoado os seus pecados? Vocês já imaginaram se ele falasse: Abraão, pode falar aí, ó, que está liberado, meu perdão foi dado. Aí Abraão ia chegar lá: ó, gente, fiquem tranquilos que nós erramos, nós pecamos, nós abandonamos Deus, mas ele nos perdoou. Aí o povo ia falar assim: mas perdoou como? Perdoou ou perdoou? Perdoou, mas não fala comigo. Perdoou, mas não quero olhar na sua cara. Não, perdoou, gente, confia em mim. Como seria o cristianismo sem o sacrifício de Cristo? Então ele manda um sinal para cá, para mostrar pra gente que anos e anos vão se passar, mas a gente vai olhar para a cruz e vai falar: ele nos perdoou. Já imaginou se Jesus não tivesse na história dessa mulher? O que ia acontecer com ela? Ia ser aplicado a justiça, e ela ia ser condenada, e ela ia o quê? Morrer. Mas Jesus veio, e porque ele veio, então ele diz para ela: onde estão aqueles que te acusavam? Onde estão aqueles que te condenavam? E ela diz: ninguém, Senhor. Então Jesus diz: nem eu tampouco te condeno, nem eu tampouco te aplico a justiça, nem eu tampouco te aplico a morte, porque eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Eu vim para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. E filha, o seu pecado está perdoado, eu não te condeno. Vai, não peques mais, porque eu vim aqui para isso. É para isso, é para você que eu vim. Esquece a condenação, pois não há mais condenação para aqueles que estão em mim. A justiça se desfez, porque o meu sacrifício na cruz satisfez a justiça. E a nossa existência até hoje é sustentada pelo perdão de Deus a todo homem. Então vai, filha, vai e não peca mais. Não peca mais e não se preocupa, porque eu vim para ser o sinal de perdão de Deus a todo homem, a todo aquele que nele crê. Para que então ele não pereça, para que então ele não morra, mas tenha o quê? Vida eterna. E eu quero terminar nessa noite lendo a primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí no versículo 6, capítulo 2, nós vamos ler: pois aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Jesus purifica todo o nosso pecado. E naquela história da mulher, a única coisa que ele disse ao final da história foi: vai, filha, vai e não peca mais.
porque aquele que permanece em mim deve andar como eu andei. Nessa noite ele veio para te perdoar. Para te perdoar do adultério, para te perdoar da prostituição, para te perdoar da mentira, para te perdoar da escolha errada, para te perdoar da inveja, para te perdoar de tantas outras coisas. E essa semana eu estava lendo uma reportagem do Estado Islâmico. Eu estava vendo aquela reportagem daquelas mulheres, aquelas meninas, na verdade, que foram raptadas das suas casas e foram levadas para o tráfico sexual. Eu estava lendo a história de uma menina de 15 anos e a outra de 10 anos, a sua irmã. Essas meninas foram arrancadas dos seus lares, foram levadas para serem vendidas como um objeto sexual. E então aqueles homens compravam elas e todos os dias abusavam sexualmente delas. E eles a espancavam, eles batiam nelas, eles faziam de tudo do pior que vocês podem imaginar. E quando eu estava lendo essa reportagem, o Espírito Santo veio e falou: eu vim para esse homem. Eu vim para perdoar esse homem. Eu falei: nossa, Espírito Santo, como é difícil ouvir isso. Como é difícil. Ele falou: eu vim para perdoar. Eu vim para todos. Eu falei: que bom. Que bom que o Senhor veio. Não há pecado que não possa ser purificado pelo sangue de Cristo na cruz. E que lindo que nós cantamos, que nós nos tornamos alvo como a neve, pelo sangue de Cristo que nos limpa, nos purifica de todo pecado. Nessa noite eu quero que você tenha certeza que Jesus veio como um sinal de perdão de Deus para todo homem. E esse perdão abriu o caminho de volta para o Pai. Caminho que foi fechado pelas nossas escolhas. Onde está a morte? Onde está a justiça? Elas ficaram para trás. E sobre ela está Cristo Jesus. Essa noite eu quero te convidar a ficar de pé. E gostaria de pedir para o ministério tocar novamente a canção Teu sangue nos leva além, nos lava de toda injustiça. E nessa noite eu quero que você entenda que Jesus veio para te perdoar. Ah, mas olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esquece, filhão, esquece. Aquela mulher adúltera foi colocada em meio à praça, quase nua, e foi acusada pela justiça. Então Jesus pegou, chamou a justiça de canto e colocou sobre ela o sangue dele. E disse: mulher, nenhum pecado mais te condena, pois eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Vai viver a vida, não peca mais. E saiba que seus pecados são jogados no mar do esquecimento. Vai, segue em frente. Eu não sei qual é o pecado que está no seu coração, eu não sei como está o seu coração, mas Ele veio para te perdoar. Tenha certeza absoluta disso. É por isso que o sacrifício dele faz tanto sentido para nós nessa noite. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai
que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que o interior de Deus luta para dizer sim para mim. Luta lá numa conversa doida que essa trindade teve, que eu aprendi hoje. Eles discutiram o sim, o amém para nós. Ele nos amou, Ele veio. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por todos os dias que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado por todas as reuniões. Obrigado por todas as vezes que de alguma forma nós paramos e percebemos o Teu lindo e perfeito amor, Pai. A oração que faço, Pai, é para que esse desejo aumente no nosso coração, para que todo instante a gente fique pensando em perceber, desejando perceber o Teu amor, Pai. Porque, Pai, a reunião vai acabar agora, mas a adoração e o desejo de te perceber, tomara que não acabe agora, Pai. Tomara que não encerre agora, tomara que continue conosco o desejo de perceber o Teu sim, o desejo de perceber o Teu perdão, de viver e sentir e desfrutar de todos os privilégios da graça do Senhor, Pai. Obrigado por esse lugar, a Igreja Batista Memorial. Obrigado, Deus, porque nós somos as Tuas casas. Obrigado, Jesus, porque na Tua presença nós fomos edificados nessa noite. Nos leva agora, Pai, em segurança. Pai, segura também a nossa consciência de toda maledicência, de toda distração, de toda vaidade, Pai. Segura a nossa mente, mas também segura a nossa vida, o nosso corpo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nosso Pai.